Olá, meu querido, amado e amada irmão em Cristo Jesus, seja luz. Tudo bem com vocês? Como é que estamos? Estamos bem? O que passa? O que não passa? Como é que está se passando? Então vamos debater uma temática de extrema importância. Talvez não seja novidade, mas para mim está sendo uma libertação. E é bom falar desse assunto que é a consciência, né? Cada um tem a sua. E da subjetividade e como a consciência se entrelaça com a subjetividade de uma verdade singular, certo? Uma mercadoria, um fetiche, uma concupiscência, uma vicissitude, coisas que vêm do outro, da figura paterna. O tema de hoje que eu vou abordar é o fetiche da mercadoria, a visão da gestalterapia, neurose e TCC positiva, terapia cognitivo-comportamental positiva, da imersão do fantoma à consciência de si mesmo, Lacan e Hegel. O fetiche da mercadoria como alienação da percepção. Na visão marxista, o fetiche ocorre quando o valor social, a sua labuta, por exemplo, meus livros, do trabalho é mascarado pelo valor da troca. O que? O que tem a oferecer na troca? O dinheiro. Lógico. Sob a lente da gestalterapia, isso pode ser visto como uma interrupção do contato. Sob a lente da gestalterapia, isso pode ser visto como um contato. Nem tudo é só dinheiro. Para capitalizar a mercadoria, tem que ter sabedoria e como usar o temperamento da ciência, do marketing, para fazer vender. O indivíduo não percebe o processo, o trabalho humano, mas apenas um objeto final, a mercadoria, criando uma percepção fragmentada da realidade. Como assim? O indivíduo não percebe o processo é lento, gradual, vai se desenvolvendo, vai se desenrolando, tendo a percepção fragmentada da realidade. O livro não pode ser considerado uma neurose, só isso. A neurose do consumo, um objeto como prótese do eu. A neurose do contexto do consumo manifesta-se como uma tentativa de preencher um vazio existencial através de objetos, coisa do neurótico. O neurótico cria as mercadorias como um estado de espelho. Aqui a mercadoria não satisfaz uma necessidade biológica, mas uma demanda simbólica, funcionando como um suporte para uma identidade fragilizada. É humano, todos nós somos santos e pecadores. TCC positiva, terapia cognitivo-comportamental positiva e a reestruturação do valor da felicidade. Enquanto a terapia cognitivo-comportamental tradicional foca em distorções cognitivas, por exemplo, Parallax-View, de Zizek, a terapia cognitivo-comportamental, TCC, positiva, pode analisar como o fetiche da mercadoria cria um viés de felicidade ilusório, ou seja, tudo passa. O tópico abordaria como reestruturar crenças centrais de que o ter, o valor simbólico da troca do livro, equivale ao bem-estar, promovendo forças e virtudes que independem do consumo. Independem do consumo. Não há nada novo. A imersão do fantoma, fantasmagoria de Marx e Lacan. Marx descreve o caráter fetiche como algo fantasmagórico. Para Lacan, isso se alinha ao conceito de fantasia. É irreal. A mercadoria ocupa o lugar do objeto A. O objeto causa o desejo, prometendo uma completude que nunca chega, mantendo o sujeito em um ciclo infinito de busca. Entendeu bem? É só ler meus livros. A dialética do senhor e do escravo, em Hegel e a mercadoria. Para Hegel, a consciência de si depende do reconhecimento do outro. No fetiche da mercadoria, o outro é substituído pelo objeto. É daí que surge a alienação. A mercadoria não é você, não é ninguém. A mercadoria é uma fantasia. A relação de dominação agora ocorre entre o homem e a coisa, onde o produtor se torna escravo do objeto que ele mesmo criou. Cada um colhe o que planta. A fenomenologia da consciência de si, do objeto ao sujeito. Esse tópico explora a transição da imersão, onde o sujeito está perdido no mundo das mercadorias para a consciência de si. Uma mente mais aberta, tendo consciência de que a realidade da mercadoria, de um livro, dos meus livros, são fantasias, literatura e ficção. Utilizando a Gestalt, foca-se no insight, na awareness, conscientização, atenção, como ferramentas para quebrar o feitiço do fetiche e retomar
a autonomia, ter uma vida plena e saudável. O estado de espelho e o branding identitário. Lacan discute como formamos o eu do livro, o eu lírico, através de uma imagem externa. A Bíblia, Jesus, Buda, o que seja. E como isso se enraiza no inconsciente. No capitalismo tardio, as marcas oferecem esse espelho. É a questão a era das ideologias voltaram. E como um livro é uma mercadoria, um fetiche, uma fantasia, uma especulação, o indivíduo não compra um produto, mas uma imagem de si mesmo, alienando sua identidade real em favor de identidade de marca. Entendeu bem? Ciclos de contato e satisfação interrompida. Na Gestalt, o ciclo da satisfação de uma necessidade com etapas claras. Tem etapas claras. O fetiche da mercadoria gerou uma falsa necessidade que nunca atinge a fase de retirada de satisfação plena, mantendo o indivíduo em uma fase de pré-contato permanente com o mercado. O sujeito que compra o meu livro vai estar sempre no loop da desalienação, neuroplasticidade e o comportamento de compra compulsiva. A integração entre TCC, terapia comportamental, e neurociências para explicar como o marketing explora o sistema de recompensa, dopamina. O fetiche da mercadoria sequestra vias neurais, transformando o ato de compra em um mecanismo de regulação emocional disfuncional. Ou seja, o livro não tem nada, uma realidade, realismo subjetivo, não tem nada a ver com as emoções do que se passa dentro de você. O livro está aí para restaurar, é uma realidade, um realismo, uma realidade fantasmagórica, é um fetiche. A síntese progressiva, individualização versus padronização. O conflito final entre a pressão sistêmica para ser um consumidor padronizado, mercadoria, e o esforço terapêutico filosófico para a individuação. Como a consciência de si proposta por Hegel e refinada pela clínica, atua como um ato de resistência política e psíquica. Enquanto Marx foca na estrutura econômica, Lacan e Hegel fornecem a base para entender por que o nosso cérebro e psique são tão suscetíveis a esse feitiço. Vamos aqui, o discurso do mestre. Esse discurso é a totalidade do governo. O mestre, o livro, lá na fantasia, o Raja na Kaleji, emite uma ordem para o escravo, o conhecimento da figura paterna, para que esse produza algo dinâmico. O mestre esconde sua própria divisão, ele finge que não tem falhas. Resultado, o produto desse laço é o objeto A, o resto, algo que o mestre não consegue capturar totalmente. É lógico, racionalidade limitada. É a base da estrutura da histeria quando o mestre falha em satisfazer o sujeito. O discurso da histérica. Diferente do senso comum, aqui a histeria é a posição de quem questiona o saber. O sujeito dividido se dirige ao mestre e exige que ele produza um saber que explique seu sofrimento. Dinâmica é o discurso que move a ciência e a investigação. A histérica diz: diga-me quem sou, e o mestre sempre falha na resposta. Entendeu bem? A produção de um saber, S2, que no entanto nunca sacia a falta do sujeito. Por que nunca sacia a falta do sujeito? Porque não é real. O discurso universitário, S2, para o objetual. O discurso da burocracia e do dogma. Aqui o saber, S2, ocupa o lugar do agente. Ele não questiona, ele impõe verdades científicas ou estatísticas sobre o indivíduo, tratando como um objeto A. O sujeito, dinâmica, o sujeito é ainda objetificado e é o discurso do marketing e da técnica. Ele tenta educar, disciplinar e explicar tudo através de dados. Neurose. Por trás desse saber, pretensamente neutro, esconde-se o mestre. Raja da Kaleji, o discurso, a obra, a fantasia, o fetiche, a mercadoria. Ou seja, uma ideologia ao poder vigente. O discurso do analista, esse é o discurso que subverte os outros três. O analista não se coloca como um mestre, nem como sábio, mas como um objeto A, o enigma, o vazio, o silêncio dos inocentes. Dinâmica, ao se colocar como causa do desejo, o analista provoca
o sujeito a se deparar com uma própria divisão e produzir seus próprios significantes. Existem miríades de significantes, polissêmico, multiplicidade, polissemia, ambivalência e multiplicidade. Objetivo, levar o sujeito a reconhecer que não há um grande outro que responda por ele. Não há um grande outro que responda. O livro não pode responder pelo grande outro. É só uma imersão da ficção fantasia, da ciência que há no livro, promovendo a autonomia frente ao fetiche e à alienação. O fetiche da mercadoria no giro do discurso. Se aplicarmos isso ao seu tema inicial, meu tema inicial, né, o capitalismo funciona como uma mutação do discurso do mestre, chamado discurso capitalista. O sujeito não mais se dirige ao mestre para questionar, mas como objetuar freneticamente para tentar ocultar sua divisão, a bestialidade da fragmentação do self. Diferente do mestre clássico, o capitalismo promete que o objeto, a mercadoria, trará completude, o que torna a neurose um estado de consumo perpétuo. A luta por reconhecimento. Na fenomenologia de espírito, Hegel descreve o encontro de duas consciências. Ambas querem ser reconhecidas como puras consciências de si, mas para isso uma deve subjugar a outra. O mestre arrisca a vida pela liberdade. Rajna Kalesh, do livro Rajna Kalesh, Nernanda, Um Amor, Pedro V. Lucas Bonfim, o Maharaj. Ele consome o que o escravo produz. O escravo escolhe a vida, submissão pelo medo da morte. Ele trabalha a matéria. O juicense. A virada dialética. O mestre torna-se dependente do trabalho do escravo. O escravo, ao transformar a matéria, o objeto, projeta sua marca no mundo. Ele descobre que tem um pensamento próprio através do fazer. O trabalho é o que retira o escravo da imersão no fetiche e o leva à consciência de si. Tem que trabalhar sobre o fetiche para se desalienar e manter a consciência de si, o capital, não como toxicidade do que foi produzido pelo discurso do analista, e que o analista é o próprio e-book, o livro. Lacan formaliza isso, o escravo no discurso do mestre, S1, S2. Lacan formaliza isso no discurso do mestre. O mestre dá a ordem. O escravo ocupa o lugar de saber. O escravo é quem sabe como as coisas funcionam. Ele detém a técnica, mas esse saber é roubado pelo mestre para gerar mais-valia, objeto A. No fetiche da mercadoria, o consumidor moderno é um escravo que acredita ser mestre porque consome, mas seu saber está a serviço da produção de objetos que ele mesmo não controla, variáveis incontroláveis, é irracional. A passagem para o discurso do analista. Como um escravo se torna mestre de si mesmo, não é substituindo o antigo mestre, isso seria apenas uma revolução circular, mas mudando de discurso. Faça diferente, se não deu certo, cresça e apareça. No discurso do analista, o lugar do agente é ocupado pelo objeto A, o resto que sobra é do fetiche. O analista faz-se de objeto, para que o sujeito pare de olhar para a mercadoria e olhe para o seu próprio vazio. O escravo, o analisante, para de produzir saber para o mestre e começa a produzir seus próprios significantes mestres. Atenção plena, consciência. A síntese, a consciência de si hegeliana só é plena quando o sujeito entende que o mestre, o grande outro, o sistema, a marca, é, na verdade, castrado e incompleto. Não tem valor. O fantome e a consciência, o despertar. A imersão do fantome, a fantasmagoria da mercadoria de Marx, é um estado de alienação. O sujeito está adormecido no sonho do outro. Algo que você plantou no seu inconsciente e que se fixou e você deu muito valor e ficou obcecado. Aí que gera a alienação entre sujeito e escravo. Você acreditou que a subjetividade de uma verdade ou da cosmorrealidade do e-book, do meu livro, a Pedro e Lucas Bonfim, Rajna Kalesh, Nernanda, Um Amor, todo mundo cai na subjetividade e na intersubjetividade da falha da passagem lógica
Em Hegel, despertar vem pelo trabalho e pela angústia da morte. Em Lacan, despertar vem pelo encontro com o real, aquilo que a mercadoria não consegue comprar ou explicar. Bem, é muito simples. Nessa aula de 15 minutos eu já expliquei. Raja Nakalesh é o lado direito do cérebro. Nernanda é o lado esquerdo do cérebro. Isso não é nenhuma passagem de Adão e Eva. Isso não é um neo-evangelismo. É só um livro, um conto de fantasia, psicanálise para crianças acima de 18 anos. E nesse livro eu conto a minha primeira jornada, minha trajetória literária com um afinco que eu gosto de dizer que é a mente extrapolada e o controle sobre o real, o impossível. Esse controle do impossível quer dizer que a gente não pode deter o que é nosso do que é o outro. O fetiche é o fetiche, a mercadoria é o fetiche, mas não se deve se alienar ao fetiche. Você não deve se tornar a mercadoria. Você não deve se apaixonar pela mercadoria. Porque todo produtor, todo mestre, por exemplo, eu, Pedro Veiga Lucas Bonhoff, sou mestre. Eu criei, então eu sou mestre dos livros. Eu só deixo de ser escravo quando eu começo a dar significantes para o meu produto, a minha mercadoria, que não tem nada a ver com o que as pessoas pensam da subjetividade, multiplicidade, polissemia, ambivalência do grande outro. O outro, a figura paterna, está sempre exigindo: quero isso, quero aquilo, quero aquilo. Quando um livro ou uma marca se torna algo maior, as pessoas tendem a visualizar o autor e a valorizar o autor perante sua obra e a reconhecer que, para Lacan, é apenas um fantôme. É o jeito dele agir, da pessoa agir, no meu caso. Quem compra o livro se diverte. Quem não compra, agradece, porque pelo menos eu tentei, eu escrevi, entendeu? Foi eu que escrevi, é minha obra de arte. Hegel vai dizer que essa relação dialética está sempre na troca. Você deve criar um outro livro, um outro sintoma, um outro fantasma, para repor toda a carga libidinal e recriar, refazer o que era o mal, o alvoroço, o objeto mais de gozar, a significância, o tempo lógico, no qual a pessoa se aliena na mercadoria, porque todo produtor de mercadoria, artistas, artesãos, como eu, artesão da escrita lógica, no caso da poesia, existe uma fantasia que é o feitiço, e o feitiço está dizendo que o feitiço é um delírio de grandeza demais. E esse delírio de grandeza não tem nada a ver com uma fundação de um culto neo-evangélico, porque não há outro livro a não ser a Bíblia Sagrada. Todos os outros livros perecem. Você deve diminuir, secar o livro, para que o livro se torne vazio. E esse vazio atraia as multidões para comprar o livro. É muito simples a técnica. É muito fácil a técnica. E a técnica é realmente verdadeira para um bom escritor, mas são ideias, são significantes mestres de ficção científica, fantasia, ou seja, literatura. E como literatura é conversa vai, conversa vem, o pai e a mãe dialogam. E nesse diálogo há o resultado. E o resultado é sempre o fim. O fim gera o começo, porque o fim é o começo. E quando o fim é o começo, temos bons fins. Entendeu, hein? Bons fins. Fins analíticos, fins de mestres, fins de universitários e fins de capitalistas. Eu, como capitalista, criei essa ideologia para que as pessoas não se inculquem. O segredo está na primeira passagem da prosa, não se inculcar. E como essa fragmentação do eu, no meu caso, está de espelho, o autor que fica
fascinado pela sua própria obra. E esse fascínio gera a desvalorização da obra. Quando você esquece de que a obra tem algum valor simbólico, você começa a abrir espaço para o seu voz subjetivo começar a subjetivizar novos significantes mestres. E o livro se torna algo que não é nada novo sobre o sol. É só um conto de fantasia, uma obra única, exemplar, e conforme queiras, clássica. Esse é o resultado da histeria de um obsessivo pelo reconhecimento. Reconhecimento não vem de você, vem do outro. E esse outro, você tem que trabalhar sobre o outro para ter o reconhecimento do outro. Muito obrigado, vocês dois. Fiquem aí, de boa. Adquira já meu e-book, acesse www.luzquantica.com, payhip.com/luzquantica. Acesse aí meu site, seja muito bem-vindo. Aqui é o meu canal, Luz Quântica, Videbs e Agnostes. Agora que você entendeu um pouco sobre o fetiche, a fantasia, a paranoia, o excesso, o exagero, você pode ficar com a cabeça tranquila e suave que são só fantasias, são só significantes mestres que têm a histeria como mergulhadora do sintoma, o objeto A mais de gozar. E o objeto A mais de gozar é justamente essa projeção do capitalista do livro, entendeu? E o livro é uma fantasia. Todo livro é uma fantasia. Quando você se depara com um livro, você se depara com a consciência de uma individualização, de uma psicologia. E essa psicologia parte para a gestalt terapia, que você deve tomar atitude em relação ao que ficou para trás. Se ficou para trás, não existe mais. Mudou a ideologia. A ideologia é o fim, e o fim é o começo. Entendeu? Na arte sanadora, que eu inventei, o termo sanema, sanear, higienizar a mente, sanear a mente. Cada poema, sanema, não é um poema, é uma prosa. Eu inverti a lógica. A prosa, que era prosa, se tornou poesia. E a poesia, que é o poema, se tornou prosa. Isso daí narra o romance, o renascimento, o renascentismo, o pós-modernismo, porque do renascentismo parte para o classicismo. Aí você tem aí o idealismo pós-moderno de que todos erraram ao tentar criticar e julgar o meu trabalho. Muito obrigado, vocês dois. Meu nome é Pedro Victor Lucas Bonf. Estou muito feliz, satisfeito em ter explicado como é que funciona um pouco a gestalt terapia e a terapia cognitivo comportamental positiva. Saiam da ilusão da ideia do livro, por favor. Não comprem meu livro, nem para me ajudar, nem para me sanar, porque não sana porra nenhuma. Só o que sana é o trabalho quando está abençoado, um mistério. E esse mistério você só consegue através do trabalho árduo. Então, mãos à obra. Para o escritor aqui, vale mais escrever mais uns 100 livros aí, que aí tá tudo beleza. É ótimo escrever, é uma terapia, uma psicoterapia. Você coloca tudo no papel, na folha, e você desenvolve a realidade, o realismo subjetivo. Você vê que era um mito, Raja Nakalesh Hernando é um mito. E esse um amor é a obsessão do mito, o resultado a mais de gozar do amor. E esse um amor em nome do ser, um amor em nome do parecer, um amor em nome do que somos humanos. Se você se identifica como humano, você é humano. Então, mano, o livro é uma boa ideia, mas o livro, como sendo uma boa ideia, não é uma boa ideia, de fato, boa ideia. É uma ideia sendo péssima ideia, porque a gente volta
o final do milênio, a última geração, e volta às teorias da personalidade e da ideologia, dizendo que esse pós-modernismo virou um lixo, um esgoto e não presta mais. E a gente volta a renascer para a verdadeira palavra profética, que é a Bíblia Sagrada do nosso Senhor e Salvador, nosso Rei, nosso Deus, nosso bom Jesus. Eu vou ficando por aqui, vou me despedindo, vou agradecendo a todo mundo que participou aqui da minha videoaula, explicando o mestre, o capitalismo, a mercadoria e como um autor se diverte e fica neurótico, porque se fragmenta no livro. É uma passagem traumática. E esse trauma está engessado no inconsciente, do que ficou para trás. Se o que ficou para trás não deu certo, quanto mais agora? Não vai dar certo mesmo? Então, então não existe essa história. Não existe os conceitos criados. O cinema não existe, telepatia não existe. São todas ideias de um neurótico. Neurótico, cara, neurose. Não de uma neurose histérica, no caso da figura materna, que oculta a verdade, mas um neurótico em busca da saída para a verdade. E a verdade está na subjetividade, de acordo com Soren Kierkegaard. E essa sedução que eu projetei no mercado, e o mercado se apaixonou por mim, fomos criando realidades subjetivas paralelas, latentes. E você só consegue ser extraordinário quando você consegue subir cada degrau sem bater nos batentes de uma própria porta que vai se abrir e que você vai vender o seu livro. Entendeu? Porque é o nosso livro, é a nossa criação. Um por todos e todos por um. Continuamos, nos vemos na próxima. Espero que vocês tenham compreendido um pouco da dialética do Senhor Escravo, a ansiedade. A ansiedade é o que gera, o que motiva o sujeito no inconsciente, que se escreve como uma linguagem, a figura paterna, para vender. E quando o sujeito despende uma carga libidinal, ou seja, psíquica, muito forte sobre algo impactante, o livro se torna um mistério. E esse mistério é que não há mistério nenhum. Não tem graça o livro. O que era engraçado se tornou uma ameaça, se tornou um vazio. E esse vazio é onde reside o amor. E onde o amor se encontra com a verdade, que é o impulsionamento do nosso Senhor Cristo, o mestre dos mestres, que nessa filosofia circular, ideologia, você vai circulando entre os 4 discursos lacanianos e o discurso do capitalista, para não se intoxicar. O livro não propõe que você se intoxique com um livro. O livro propõe que você se desintoxique da mundaneidade, inclusive do livro. Porque se para Hegel a pessoa mais sensata do mundo seria que não se comprometesse com a matéria, a mãe, a carne, a realidade, o objeto, a visão. E não há palavra visão, não há... Lá no meu outro livro, Front Pedagógico, Rendam Graças ao Saber, não há front-end, não há terceira visão. Só depende são ideias. Aí você sai da fantasia e do fetiche neurótico ou histérico. Eu quero uma resposta para isso. Eu vou procurar no livro. Você se dessistematiza terapeuticamente e passa a observar a Gestalt, partindo do aqui e agora, para produzir mais sintomas, para ou você ficar compulsivo na sua percepção e na sua perspectiva sociológica, que é a minha monografia de graduação no ensino superior em tecnologia e gestão pública, para a Gestalt mesmo, a terapia cognitivo-comportamental positiva, que aí vai dizer
vai dizer o quê? Pode ser visto como uma interrupção do contato. Interrupção do contato é justamente a castração fálica. A castração fálica quer dizer que o livro não é um carnaval. Não está ali para servir como uma base, uma estrutura sólida que sirva um modelo da sociedade, das sociedades e quais sociedades. Porque o livro é uma sociedade, mas é uma fantasia. Já passou. Você só percebe, você só se desaliena quando você percebe que você estava iludido você estava apaixonado e iludido pelo seu produto, mercadoria. Aí você se desprende da neurose obsessiva. E a neurose de consumo, quanto mais você olha para dar valor, menos valor vai ter. E quanto menos valor vai ter, mais valor vai ter. A neurose, no contexto do consumo, manifesta como uma tentativa de preencher um vazio. Esse vazio é só a Bíblia Sagrada preenche o vazio. Ou seja, não há raja. Não há raja. Não há reinado ali, império ou alguma coisa assim do tipo, que eu explico no meu livro. A TCC positiva e a reestruturação do valor da verdade. Isso é o que estamos fazendo agora. Entre o objeto, a mais gozar, a histeria. O livro é uma histeria. O livro por si é uma histeria. É uma neurose histérica. A imersão do fantôme, fantasmagoria de Marx Lacan, e você começa a observar que tudo se transforma numa vacuidade quântica. E nessa vacuidade quântica é onde você pode interpelar ao seu sujeito, o seu alter ego, o seu super-eu, como se desvencilhar do sintoma e do fantôme do sintoma, que é fazendo a terapia cognitivo-comportamental positiva e a gestalterapia, que é tomando consciência de si, dizendo que o livro é fantasia. Você obfuscou sua visão demais, achando que tinha valor na sua produção, o seu real. Mas o seu real não é real, é surreal. A imersão do fantôme, fantasmagoria de Marx e Lacan. Marx descreve o caráter fetiche como algo fantasmagórico. Fantasmagórico, não há feitiço, não há magia, não há nada, não tem canto, não tem nada. Não há nada disso no livro. Para Lacan, isso se alinha ao conceito de fantasia. A fantasia é simplesmente você projetar do seu inconsciente o que ficou enraizado no seu subconsciente como uma verdade. Por exemplo, olha só uma fantasia. Eu vou explicar o que é um fetiche e uma fantasia. Se eu colocar na tomada esse carregador, eu vou carregar o celular sem conectar o plug na tomada, como é que eu vou vender livro? Entendeu bem? Se eu colocar, eu vendo. Se eu não colocar, eu não vendo. Isso é um fetiche. Esse é o exemplo da mercadoria quando o escritor cria uma produção. O escritor quer ser reconhecido, mas esse reconhecimento não parte da alegoria, do mito alegórico. Parte perante a vontade soberana que não está no nosso controle. Não é do nosso controle. O livro não é do nosso controle, porque na saga heróica, na sina, qualquer casal, ou lado A, lado B, você está sendo observado lá no livro. E o livro não trata de uma reprodução. O livro trata de uma antítese. O livro em si, o primeiro livro é uma antítese. O segundo livro é uma tese. O terceiro livro, uma síntese. Ou seja, eu comecei com a antítese, um amor. Por amor, tese. E ao amor, síntese. E Maharaja, aquele quarto nó, o nó singular que vai dar lugar, espaço ao surreal. E essa história de quanto é passado não é nada normal. É algo que se fixa e que deve ser limpado. A dialética do senhor e do escravo em Hegel e a mercadoria. Para Hegel, a consciência de si depende do reconhecimento do outro. A consciência de si, um significante, de acordo com Lacan, só é um significante para outro significante. Quando você cria um significante,
uma fantasia que o seu biofield, você se intoxicou pela sua produção, porque você é responsável, você colhe o que planta, o outro é substituído pelo objeto. E justamente você faz do objeto a sua fantasia de marketing global, dizendo que não há mal. Há mal, sim. E o mal não é uma sociedade, um socialismo utópico, como diz o livro, na tragédia grega. Comédia grega, tragédia grega. Tudo acaba em fenomenologizações a partir da gestalterapia, como você interpreta o livro, retira, sana, cura, entendendo o livro. Esse é o momento de compreender. Terceiro tempo lacaniano. Tempo de aparecer, tempo de compreender. Você compreende, você tem consciência. Lê o livro, tá lá o livro, a estética. Mas não tem nenhuma associação a pessoas. Não é crônico, é idealismo. Sabe o que é idealismo? É idealismo, são só ideias, flutuações. Existem bilhões de possibilidades. Aumente seu ontológico e feche seu ôntico. Aí você se depara que você é o Senhor, você é o Senhor. Você gostaria de ser tratado assim. E você começa a valorizar seu livro nesse mistério que vem vindo sendo desmembrado e revelado. A fenomenologia da consciência do objeto ao sujeito. A transição da imersão, onde o sujeito está perdido no mundo das mercadorias. É um mundano, não vai te significar, não vai te trazer significação. Você deve ter a conscientização. Quantos bilhões de autores de livros existem no mundo? Milhões, milhares, bilhões e milhares. Bilhões não, bilhões já é demais. Porque todo mundo escreve, então vamos colocar bilhões. Vamos colocar a humanidade como a produtora dos seus escritos. O estado espelho e o branding identitário. Nesse branding da luz quântica, a luz quântica quer dizer o quê? A luz quântica quer dizer que é a busca incansável por Deus. A busca incansável por Deus é a luz quântica. É o que revela a verdade, é o que está compromissado com a verdade. Mas a verdade não pode estar engessada, não pode estar fixada. Como diz Heráclito de Efeso e Heráclito de Roterdã. Um elogio à loucura. Se você leu, você é um louco. Se você praticou, você é um insano. Se você acreditou, você é um burro. A síntese progressiva, individuação versus padronização, o conflito final entre a pressão sistêmica para ser um consumidor padronizado. Você leu, você se intoxicou. E você só vai sair do dilema e do paradoxo do paradigma e do estereótipo e do estereótipo e do protótipo quando você percebe a mercadoria sem um encanto libidinal que o capitalista projetou na sua mercadoria. O amor. E o amor, a gente não se explica com o que é o amor. O que é o amor? Todo mundo tem que trabalhar. E para trabalhar, a gente tem que pôr a mão na massa. E para pôr a mão na massa, a gente tem que ir para a guerra. E para ir para a guerra, a gente está preparado. Então quer dizer que o livro em si é a presença. Agora vamos lá, nota teórica. Enquanto Marx foca na estrutura econômica, Lacan e Hegel fornecem a base para entender por que o nosso cérebro e psique são tão susceptíveis a esse feitiço. Bem, eu não vou abordar agora o tema feitiço em Lacan, mas o feitiço quer dizer alienação. Não tem nada a ver com magia ou essas coisas, não. Ciência oculta é aparência, para Platão. É distração. Quando você olha, por exemplo, você olha o seu mapa ou o seu horóscopo para passar seu tempo, você precisa de R$ 1 ali, de uma mercadoria, de um consumo, para consumir e introjetar na sua subjetividade algo que complete sua verdade. Mas você só vai completar sua verdade quando esquecer que todas as ilusões do mundo são ilusões, as vozes, as alucinações, e passa a produzir seus próprios sintomas.
Por exemplo, os livros como sintomas. Sintomas do fantema e do fantema a literatura. E a literatura vai dizer que o sintoma e o fantema, para a literatura, não significa nada do que a dignidade do trabalho humano, mas cuidado com as ideologias. Você, para não ser burro lendo meu livro, você deve começar pelo último livro, o quarto livro, o Maharaja. Que aí você vai destravar o que ficou percalçado como objeto neurótico, histérico, de uma neurose histérica. O objeto a mais de gozar do outro, da figura, da alienação, da cosmovisão, da realização, da despersonalização, da realização, da construção e erição do protótipo. Porque é um protótipo, entendeu? Você começa a se enxergar e ver todo mundo lá, como diz lá no cinema, na selva de hipopótamos. Ou então um pipeiro, ou então, deixa eu ver qual. Correspondência. Que história mal contada é essa, cara? Que história mal contada é essa? Pra quem já tirou a espada da pedra. Por que vai tirar a espada da pedra? Excalibur, é? Não existe Excalibur, cara. Ficção, fantasia. Você tem que entender, quando você cria uma mentalidade adulta, para sanar sua mente, você tem que dar valor a si mesmo. E depois dar valor... Não, deixar que Deus Pai, dê valor ao que você criou. E você tem recurso de sobra porque você é um intelectual que manobra pra caramba, velho. Você percebe que a dialética de Hegel faz com que você se sinta mais preenchido pelo vazio da lógica do tempo, do amor, que é o eu sou. E o eu sou é que todo mundo é um por todos e todos por um. Cada um tem sua subjetividade. Isso daí é uma falácia. Já desconstruí minha falácia. O amor não é o eu sou. O eu sou gestor. Pedro Vico Lucas Bonf. Professor. Guru da luz quântica. Mas não quer dizer que a fantasia tá ali dentro como sintoma inconsciente dos seus primeiros traumas de criança. Entendeu bem? Aquele trauma de criança que você autobiografa a sua vida e faz o livro da sua vida. O seu primeiro escrito literário. Uma obra sistemática, uma obra paradoxal, uma obra desenfreada, como diz, o coração em colapso. O que é um coração em colapso? É um coração que quer ser reconhecido, que quer ter afeto. E é justamente isso que falta na nossas sociedades, no nosso realismo subjetivo. A gente quer o afeto do outro, a gente quer o reconhecimento do outro. Por quê? Como diz a Bíblia, se um filósofo, se um profeta não é reconhecido sobre sua terra, ele vai ser reconhecido em outro lugar. Por isso que tem que mudar. Temos que mudar o ângulo de vista, o ângulo de visão, o ângulo dessa história do oraculismo profético. Que eu, como guru da luz quântica, tenho esse dom, o dom que Deus me deu, para eu trabalhar e manejar as minhas criaturas. Essas criaturas bizarras, bizonhas e hilárias são ali o pandemônio. Entendeu? O panótico do pandemônio. Crime e castigo. E o castigo é: você tem que ir à missa todo domingo. Esse é o castigo para que você se desprenda do mundano e passe a entender a lógica do realismo cosmopolita de Rajana Kaleji e Nernanda. Um amor. Ou seja, 3. 213. 213, 3. Com 3, 6. Muito obrigado, namastê. É muito gratificante estar compreendendo com você as mensagens, a interação. E a gente vai começando a se entender melhor um pouquinho com essa síntese que eu vou para fechar tudo agora. A síntese progressiva.
individuação. O que está faltando hoje no ontológico corrompido da sociedade, por causa de Dostoiévski, não é a neurose do homem de ratos. É a neurose do homem de excesso de amor e que conhece que o amor é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. O amor está no outro, o amor está com você, está no outro, mas não se pode romancizar a sociedade ao ponto de levar a sociedade a uma loucura capital de que a gente faria uma guerra pela paz mundial para ter um mundo onde esse sintoma, que seria a paz global, governar o mundo, que seria um ontológico curado, sem guerra, sem fome, sem peste. Já pensou? Não. Esse livro, tem certeza que é real? Você quer comprar esse livro? Acesse aí www.luzquantica.com. Venha me conhecer. O conflito final entre a pressão sistêmica para um ser consumidor, mercadoria e o esforço terapêutico filosófico para a individuação. Bem, vamos lá. Finalizando. Lacan vai dizer que esse fantôme, você não deve ter medo do fantôme que já passou. Você é, entendeu? Você é campeão. Joia? O fantôme diz que para se desregrar de uma regra basilar que você construiu como rizoma, porque foi construído pelo protótipo e o estereótipo da Platão, capitalismo e esquizofrenia, com Lacan dialogando com Hegel. O impossível, chegar para cá, para lá, chegar para cá, para lá, chegar para cá, para lá, você não chega a lugar nenhum se você não der valor a você mesmo e não subestimar o outro e também não ser subestimado pelo subjugamento do outro, porque o outro tem uma visão totalmente diferente da sua. O outro, quando se apaixonar pela sua mercadoria, vai querer ser, eu quero ser esse, eu quero ser aquele, eu quero ser aquele. Aí você cria a multiplicidade, aí você cria a fragmentação do self, aí você cria o delírio surreal que a gente está vivendo numa sociedade utópica. Que esse livro foi impactante ao meu perceber e na minha terapia cognitivo-comportamental positiva e de gestalterapia para se desalienar do livro e buscar um trabalho que dê certo. Porque se eu não fui reconhecido como um bom escritor, poeta, quem será o poeta? Não há poeta. A poesia, a autopoiese, lá na minha dissertação, Mara Vista, o encontro da dialética grevista, tem seus sintomas. E os sintomas são resolvidos com a fala. A fala é o que cura o sintoma. Não há uma guerra, uma rebelião, nada disso. Há o Dream Theater, The Enemy Inside, ou seja, os conceitos. A conceitualização é pequena, é frívola, é falha. O nosso entendimento sobre as dimensões da realidade são pequenos demais, são minúsculos perante a grandeza do capital. Imagine, eu estou pensando em ler livros de autores best-sellers, novos autores, para eu tentar me encontrar no mundo da literatura. Porque eu fui iludido pela minha própria conduta neurótica de paixão, da fase de autoespelho, de autoimaginação. E isso daí criou um marketing global que influenciou o mundo para parar tudo. Vamos guerrear pela paz? O que é isso? Você é louco? Não existe isso. Cara, existe isso num livro de fantasia que se chama Pedro Victor Lucas Bonfim, Rajana Kaleji e Nernanda, Um Amor. Nesse livro, tudo é narrado de uma forma espontânea. E você só consegue se desprender do feitiço do objeto A, do sintoma, quando o livro está descarregado de positividade e é uma fase de sua vida que você passou
com criatividade e que foi plantada no solo fértil e que vai crescer em solo fértil e que vai se desenvolver, mas você tem que entender para crer. Muito obrigado, seja de luz. Fiquem com Deus, na paz de Deus. Valeu. www.lusconja.com. Meu nome é Pedro Lucas Bonf, sou filho de Ariane Arantes. Valeu.